Eles nadam sob nossos lagos, se escondem sob nossos oceanos. Eles não têm lugar no mundo de hoje, mas alguns ainda sobrevivem. Eu mesmo não acreditaria neles se não os tivesse visto. Eles são o elo vivo com uma era além da nossa imaginação. Quando me levantei e vi aquela sombra, fiquei assustado. Fiquei realmente assustado. Eles são monstros das profundezas. Além do que é conhecido, existe um mundo inexplorado de sombras e fantasmas. Uma terra que não conhece limites de tempo ou espaço. Do alvorecer da descoberta ao anoitecer da catástrofe. Viaje para um universo do inexplicável, do imprevisto, do inacreditável. Um lugar além da realidade onde nenhuma pergunta ficará sem resposta. Um lugar onde mito e lenda são longos, superstição é ciência. É hora de nossa jornada começar. Isso não deveria existir, mas existe. Este é o Lago Ness, um dos lugares mais bonitos da Terra. Situada nas terras altas da Escócia, é habitada há milhares de anos. Mas algo mais se esconde sob a superfície dessa beleza. Algo enorme e aterrador. O que se esconde debaixo deste lago? Assombra lendas escocesas. 565 anos após o nascimento de Cristo, Columba espantou uma fera temível através do poder da oração. Mas a criatura não ficou longe por muito tempo. As lendas medievais do dragão acreditava-se terem sua origem em relatos dessa criatura. Uma criatura que faz parte do cotidiano de muitos moradores locais, que a chamaram de Nessie. Sim, eu vi. Alguma coisa assim. Cerca de 6 milhas descendo o lago por aqui. E eram 10 horas da manhã, um dia bem normal, e eu estava indo de carro para a cidade local, Inverness. E eu parei o carro porque vi algo estranho no lago. De repente, eu olhei e minha falecida mãe estava no carro com a amiga dela. E nós olhamos e do lago saiu essa forma enorme, uma forma gigantesca, de cor marrom esverdeada, enorme. Era uma noite calma e tranquila. E bem ali na baía, dava para ver esse movimento de agitação na água. E como estava tão silencioso à noite, dava até para ouvir um barulho de batida, como o som de uma nadadeira, como um compasso. Agora, alguém como eu, que mora aqui há mais de 20 anos, nós conseguimos diferenciar entre barcos e ondas no lago e movimentos no lago. E isso definitivamente era algum tipo de animal. Seja lá o que fosse, estava se movendo por baixo d'água, você não precisa ser um cientista para perceber isso. E então ele mergulhou de volta no lago e o lago ficou liso, calmo. E o que eu vi então foram ondas de cerca de 45 centímetros de altura indo para cada lado do lago. E então simplesmente desapareceu. Foi diminuindo a velocidade gradualmente e então apenas submergiu, deixando um círculo, sabe? Como quando você joga uma pedra na água, forma aquele círculo e então parou. Eu vi o monstro, eu não sei. Mas eu realmente acredito que, sabe, obviamente vi algumas coisas e ninguém conseguiu me dizer o que foi que eu vi. Então acho que devo ter visto o monstro. Ao todo, tive 16 avistamentos ao longo dos anos, mas o primeiro que tive foi em 1917.
E eu era muito jovem na época, tinha apenas uns 10 anos. E estava olhando para o lago e ele estava bastante agitado com um vento forte. E de repente, no meio do lago, olhando para o outro lado, vi aquela coisa colossal, como uma grande baleia, uma enorme corcova preta surgindo. E ela ficou visível só por alguns segundos de verdade, mas estava indo muito rápido contra o vento. Se isso é apenas um mito, certamente é um mito popular. Para descobrir o que está por trás desse fenômeno, precisamos olhar para o fundo do lago que o abriga. O Lago Ness é preenchido com água gelada, opaca, a apenas 15 metros abaixo da superfície. Com mais de 200 metros de profundidade, ele é repleto de fendas e cavernas. Não é difícil imaginar uma criatura de proporções enormes permanecendo escondida nessas profundezas, emergindo apenas ocasional e misteriosamente. Uma das coisas incomuns sobre o monstro do Lago Ness é que centenas de testemunhas discordam quanto à sua aparência e hábitos. Para alguns, ele se parece com uma enguia gigante. Outros veem apenas corcovas estranhas. Outros um pescoço longo e poucos o viram por muito tempo. Essa grande variedade de percepções fez com que o monstro do Lago Ness se tornasse uma piada internacional. Mas talvez a piada seja com os céticos. Ken Dinsdale é engenheiro aeronáutico em tempo integral e especialista em Ness nas horas vagas. E no 6º e último dia de sua busca pela criatura, ele finalmente estava no lugar certo, na hora certa. Bem, no dia 23 de abril de 1960, eu tinha acordado muito cedo. Estava no extremo oeste do Lago Ness observando e vi esse objeto a cerca de 2/3 do caminho através do lago. Não estava perto de mim, mas era um objeto grande. Parecia o dorso de um animal enorme. Você pensa em um búfalo africano com aquele tipo de corcunda nas costas. E eu pensei, o que é isso? E enquanto eu observava, aquilo começou a se mover e se afastou lentamente. E percebi imediatamente duas coisas. Primeiro, que estava vivo, e segundo, que tinha uma grande massa. E ele foi se afastando em zigue-zague e começou a submergir, e eu comecei a filmar. Eu estava absolutamente calmo e simplesmente filmei o melhor que pude. Eu conseguia ver com muita clareza, né? A visibilidade era cristalina. Eu não era um cinegrafista profissional, mas sabia o suficiente para apertar o botão e enquadrar mais ou menos certo. Seja o que for, está vivo, é muito poderoso e muito grande. Não posso te dizer o que é. Nós não sabemos o que é. Esse filme foi um avanço no estudo sério do monstro, mas foi apenas o começo. Nossa ciência moderna mergulhou mais fundo na questão e talvez tenha ficado cara a cara com o monstro do Lago Ness. Parece impossível que uma criatura tão grande quanto Ness pudesse escapar de tanta investigação. Mas o Lago Ness é enorme. Encontrar Ness seria como encontrar a famosa agulha no palheiro, se essa agulha pudesse nadar e se esconder. A ciência colidiu com a lenda pela primeira vez em 1972, quando uma expedição sofisticada liderada por um americano chegou à Escócia. Se eles ainda estão lá, são grandes, e acho que isso é um desafio para nós tentarmos usar a tecnologia para fazer o melhor que pudermos para conseguir identificar o que realmente existe no Lago Ness. Robert Rines é um amador dedicado, um advogado que se tornou engenheiro e depois explorador. Através do sonar e da fotografia de alta velocidade, ele chegou mais perto de provar a existência de Ness. Bem, em 1972, tivemos a sorte de obter a primeira corroboração do tempo decorrido. Fotografias tiradas por câmeras subaquáticas de certos tipos de obstáculos e uma detecção por sonar da passagem de objetos ao mesmo tempo. E essas fotos parecem mostrar algum tipo de apêndice ou um formato de diamante de uma nadadeira ou barbatana ou algo desse tipo. Em pelo menos duas das sequências,
Robert Rines e a Academia de Ciência Aplicada produziram o que muitas pessoas considerarão como prova de que realmente existe um monstro ou monstros no Lago Ness. Na verdade, é óbvio que essas fotografias são enganos. Elas foram realmente tiradas, mas devido a uma metodologia falha da equipe, acabaram expondo câmeras que mostram partes do fundo do Lago Ness. Subsequentemente, algumas dessas fotos foram processadas por computadores e de outras formas desconhecidas por nós, que mostraram coisas como nadadeiras, que na verdade não estão presentes nas fotografias originais, e detritos do fundo que podem ser mostrados ou interpretados erroneamente de várias maneiras. Como advogado, tendo começado como cientista, eu estou muito familiarizado com integridade e interrogatório cruzado no tribunal. E como um juiz britânico me disse, com base nas evidências existentes, se Ness fosse um processo judicial ou um julgamento por assassinato, já teria havido uma execução há muito tempo. Vamos supor que exista algo lá embaixo. Não seria lógico, então, acreditar que existem outros animais semelhantes em outras partes do mundo? Por exemplo, no Canadá, há relatos de outro animal estranho, com um nome igualmente estranho, ogopogo. Centenas de pessoas já avistaram o ogopogo no lago Okanagan nos últimos 114 anos. A maioria dessas pessoas tem sido testemunhas confiáveis. O lago Okanagan, na Colômbia Britânica, se assemelha ao seu equivalente escocês. Assim como o Lago Ness, ele é profundo, turvo e muito frio. Mas, ao contrário do lago escocês, a área ao redor é densamente povoada. Nós estávamos olhando para baixo sobre o lago. Eu tinha visto um movimento na água. Parecia ser uma cabeça grande, preta ou marrom escura que se movia muito rapidamente pela água. Então percebi que havia 3 grandes corcovas saindo da água e depois apareceu, uma sombra monstruosa. Quero dizer que a parte de cima era meio cinza prateada e a parte de baixo era meio preta. Parecia que eu estava o mais perto possível de ter a mesma carne que uma baleia. E quando me levantei e vi aquela sombra, sentei-me imediatamente de novo e pensei, meu Deus, é o ogopogo. E isso me assustou. Isso me assustou muito. Recentemente, uma equipe de TV num cruzeiro viu algo estranho no lago e filmou isto. Sam? Lá está ele de novo. Observe atentamente aquele movimento, que acontece de forma totalmente isolada. Nada ao redor, nada à frente, nada atrás. O que era aquilo? O rastro de um barco? Um cachorro nadando? Ou outra coisa? Algo chamado ogopogo? De acordo com relatos, houve outros avistamentos na América do Norte, desta vez na cidade de Baltimore, nos Estados Unidos. Olha o tamanho disso! Olha o tamanho disso! Meu Deus! Por que você não tira a câmera dessa coisa, pelo amor de Deus? Isso é incrível! Bem, era o fim de semana do Memorial Day e vimos algo nadando na Baía de Sul para norte contra a maré. Observamos a cena por aproximadamente 1 minuto antes de conseguirmos usar os binóculos. Sabíamos naquela altura que era algo extraordinário. E enquanto assistíamos, pegamos a fita de vídeo, ou a câmera de vídeo, que também tem zoom, e nós vimos aparecer um objeto de 35 a 36 pés. Parecia uma cobra, e naquele momento vimos Chessie. O olho humano pode ser facilmente enganado, e todos os filmes que vimos poderiam ser descartados. Mas em 1977, algo ficou preso numa rede de pesca. Isso pode ser uma prova conclusiva de que monstros marinhos realmente existem. Filmes de formas indefinidas em movimento, ou seja, longe de ser uma prova concreta, mas capturar de fato um monstro das profundezas é outra história. Foi o que aconteceu em 1977, longe do Lago Ness, no litoral neozelandês. Os tripulantes se viram no meio de uma controvérsia e foram rapidamente interrogados sobre sua captura em comum. E os desenhos deles sugeriam as dimensões de um mistério.
Devido à rápida decomposição da criatura, eles descartaram a carcaça no mar, mas tiraram fotografias. Um dos tripulantes guardou uma parte da barbatana da criatura e os especialistas não conseguiram identificá-la. O que era aquilo? Desenhos compostos mostram um animal diferente de qualquer outro conhecido pela ciência. Esse não é o primeiro monstro marinho incomum a ser relatado. Durante séculos, marinheiros contaram histórias de enormes criaturas emergindo do mar. Enormes criaturas que não eram nem peixe nem baleia. Quem poderiam ser essas criaturas estranhas? Existe uma variedade infinita de vida aqui na Terra, mas nada vivo poderia corresponder a essas descrições. Pode ser algo do nosso passado mais antigo. Surpreendente. Um dinossauro vivo. Foi uma época de trovões, tanto no céu como também em toda a terra. Enormes mares cobriam a terra, repletos de formas de vida terríveis de se ver. À medida que os séculos se transformaram em milênios, os grandes mares recuaram, expondo novas terras, cobertas por novas formas de vida. Então os dinossauros desapareceram, deixando para trás apenas ossos. Talvez realmente, quem sabe, talvez... Nessie, Ogopogo, Chessie, os estranhos gatos da Nova Zelândia. Será que esses podem ser dinossauros sobreviventes? Incrível. Será que um animal pré-histórico pode ser a explicação para esses monstros das profundezas? Os especialistas têm opiniões variadas. Eu não sei o que é. Eu suspeitaria que seja uma forma evoluída de plesiosauro. Mas eu sou engenheiro. Não importa o que eu penso. O monstro do Lago Ness é um mito. Ele não existe. Não existe monstro nem monstros no Lago Ness. Nunca existiu. É maior do que os antigos plesiosauros. Os grandes são maiores do que qualquer um que conhecemos, mas também não sabemos tudo sobre o registro fóssil. Se estivermos certos, que maravilha isso vai ser. Que descoberta fantástica. Vai ser incrível pensar que, em um lago de água doce, possam existir animais grandes vivendo todos esses anos e aparentemente se reproduzindo durante todo esse tempo. É um verdadeiro milagre. Eles são reais. Vários de nós que tivemos a sorte de vê-los sabemos que são reais. Eles precisam ser protegidos, é claro, e a única maneira de fazer isso é protegendo o meio ambiente. Veja bem, o próprio ambiente já os protege como está. É um lugar difícil de se trabalhar, é um lugar grande, e você não os vê com frequência. Quando você os vê, a maioria das pessoas não acredita em você. É possível que uma criatura evite a extinção? Talvez. De acordo com registros fósseis, esse peixe, chamado selacanto, estava vivo há 70 milhões de anos. Assim como o dinossauro, acreditava-se que ele estava extinto até ser acidentalmente fisgado na rede de um pescador na costa da África.
Agora, um peixe e um dinossauro são criaturas muito diferentes, mas talvez seja arrogante supor que o homem já descobriu tudo o que resta em seu mundo natural. Eu não acreditaria neles mesmos se eu não tivesse visto. Quero dizer, parece tão extraordinário. Mas então essas pessoas, esses cientistas, estão todos discutindo se existe ou não um monstro. Eu não me importo com eles, porque eu sei que essas coisas estão lá. Estamos convencidos de que há animais grandes no Lago Ness. E vamos juntar tecnologia de tal forma que ou nós ou aqueles que ajudamos agora possam obter uma resposta definitiva. O que são eles? Monstro não é a palavra certa para descrever esses sobreviventes fantásticos. Eles são muito mais inspiradores. Extinto é um termo relativo, significando, em casos como estes, não redescoberto. Há algo nessas águas e até que eles decidam emergir e acabar com nossa especulação, devemos lhes dar nosso profundo respeito. Essas criaturas aquáticas podem muito bem ser os habitantes sobreviventes mais antigos do nosso planeta. Eles desafiaram o tempo, nadando rumo à eternidade. Secrets and Mysteries apresenta informações baseadas em parte em teorias e opiniões, algumas das quais são controversas. O objetivo do produtor não é validar nenhum dos lados de uma questão, mas, por meio do uso de fatos reais e recriações dramáticas, apresentar uma possível resposta, mas não a única resposta, para este material. Transporte aéreo fornecido pela British Caledonian Airways.